Quase que eu falo nessa manhã. Sei onde eu estava com a cabeça, né? Irmãos, vamos estar começando mais essa lição, né? Lição número 9. Já estamos perto do final. São 13 lições e já estamos na lição número 9 e passa muito rápido, né? Assim como o ano está passando muito rápido, a lição também passa muito rápido. Desde já eu quero pedir para os irmãos que a gente venha orar pela vida do irmão Rodrigo, né? Estava um pouco enfermo hoje, mas nós cremos que Deus já deu a vitória. Vamos só orar para confirmar a cura do irmão, né? Muitas enfermidades nos dias atuais, gripe. Irmão Rodrigo estava meio adoentado. Oi? Mas Deus já deu a vitória em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Convido a igreja para nós fecharmos nossos olhos e orar ao Senhor nessa noite. Senhor Deus, Pai amado e querido, meu Deus, mais uma vez aqui estamos, Pai, diante de Ti, agradecendo ao Senhor por essa oportunidade que nós estamos tendo, Pai, de aprender um pouco mais da Tua. Sabemos que a Tua palavra pessoa, é a Tua palavra que nos cura, é a Tua palavra que nos liberta, é a Tua palavra que nos salva, Senhor. Toda glória seja dada ao Teu nome, meu Deus. Todo louvor e toda adoração, meu Pai, receba para Ti nessa noite, porque só o Senhor merece, Pai. Quero apresentar cada vida que já se encontra aqui presente, as vidas que estão a caminho, que o Senhor venha trazer em segurança, em paz, livrar de todo acidente, livrar de todo mal, as vidas que estão enfermas deste ministério, que o Senhor venha curando nesse dia de hoje, Pai, e os que não podem vir nessa noite também, que o Senhor vá de encontro e que o Senhor venha repreendendo toda a retaliação do maligno. Unge aqui a minha mente, Pai, unge o meu coração também, repreenda toda seta, todo dardo inflamado do inimigo, todo impedimento no mundo espiritual, Senhor, nós repreendemos nessa noite. Quero Te apresentar também as vidas que vão acompanhar pela internet, que o Senhor venha falando da mesma maneira com essas vidas que vão acompanhar também, Pai, porque o Senhor é o Deus de perto, é o Deus de longe, e a palavra do Senhor nunca volta para Ti vazia, antes ela cumpre o propósito para o qual ela foi enviada, e desde já nós Te agradecemos, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Então os irmãos já podem se sentar nessa noite, que eu vou estar aqui apresentando o tema desse trimestre. Nós apresentamos todas as lições, né? Em todas as lições nós apresentamos o tema também, para nós nunca esquecer do tema. O tema é: aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Aqui nós já aprendemos até com o título aqui, irmãos. Através do quebrantamento nós vamos experimentar do poder de Deus. A Bíblia fala que Deus ele não resiste, né, ao coração contrito, um espírito quebrantado. Então, quebrantamento traz também o poder de Deus para as nossas vidas. Eu estava vendo ali qual é a próxima lição que nós vamos estudar no segundo trimestre. E a próxima lição vai ser bastante abençoada também, que vai ser uma lição voltada para a família. Muitos ensinos para a família, né? E eu já estava lendo ali a primeira lição, porque às vezes eu fico assim, curioso para saber. E a primeira lição já vai nos ensinar muitas coisas. A primeira lição já confirma muito do que foi pregado aqui domingo. Fala do chamado de Abraão também, e vai ensinar a família também como andar nos caminhos do Senhor. Então, lição número 9, os irmãos podem abrir aí na lição número 9, que tem como título: o avivamento pentecostal no Brasil. Textuário está em Atos, capítulo 19, versículos 5 e 6, que diz assim: e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Verdade prática: Deus derramou o grande avivamento pentecostal no Brasil. Ele pode avivar mais uma vez o seu povo. Aqui no textuário me chamou a atenção que começa assim, ó: e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, e receberam o Espírito Santo, né? Então lá em Romanos capítulo 10, versículo 17, vai dizer que a fé vem do ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Por isso que o ensino é importante. Nós vamos aprender aqui que muitos não tinham sido batizados no Espírito Santo naquela época, porque não tinham recebido ainda o ensino. Nós recebemos o ensino, né? E quando nós recebemos, isso gera uma fé dentro de nós, e essa fé que é gerada dentro de nós é que traz à tona também as bênçãos, os milagres e as promessas de Deus para as nossas vidas. Se eu não conhecer as promessas de Deus, não tem como eu crer nas promessas de Deus, não é verdade? Nós recebemos muitas bênçãos do Senhor, por quê? Porque outrora nós ouvimos e nós cremos. Então, verdade prática, já li, né?
Aqui eu quero chamar a atenção também para a leitura diária. Os irmãos observam aí na revista que tem a leitura diária. Essa leitura diária, os irmãos vão estar sempre lendo nas suas casas, né? Não é para a gente ler aqui não, é para ler nas suas casas. É de segunda a sábado, sempre vai ter ali um versículo para os irmãos estarem lendo também. E quando os irmãos chegarem aqui para aprender a lição, os irmãos já vão estar por dentro do tema também do assunto. Vamos para a leitura bíblica em classe, que está em Atos capítulo 19, versículo 1 ao 7. Pedro Henrique vai estar colocando aí e os irmãos acompanhem aí na revista em nome de Jesus. Pode colocar, Pedro. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes: Então, em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram, ao todo, uns 12 varões. Glória a Deus. Vamos para a introdução aí na revista dos irmãos também. Acompanhem comigo. A introdução vai dizer o seguinte: a chegada do movimento pentecostal ao Brasil mudou a realidade espiritual deste país de forma inquestionável e irreversível em termos de liturgia, proclamação do Evangelho, manifestação do poder de Deus com sinais, prodígios e maravilhas. Vindo dos Estados Unidos, os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingre chegaram em terras brasileiras em 1910. Por instrumentalidade desses servos, Deus iniciou o maior avivamento espiritual em terras brasileiras. O avivamento pentecostal no Brasil é o que estudaremos nessa lição. Então, como foi dito aqui, nós vamos estudar o avivamento pentecostal no Brasil. Semana passada nós estudamos vários avivamentos, né, em várias partes do mundo. Agora nós vamos estudar o avivamento que chegou aqui no Brasil. E eu posso dizer, nós somos frutos desse avivamento também, que chegou aqui no Brasil. Hoje em dia nós podemos dizer que nós somos crentes pentecostais, né? Nós vamos explicar o que significa ser crente pentecostal aqui nessa lição. Vamos para o tópico 1. Tópico 1 diz: o movimento de Atos se repete no Brasil. Então aquele movimento que aconteceu lá em Atos dos Apóstolos, que os discípulos foram batizados com o Espírito Santo, falaram em novas línguas, né? Foram derramados ali dons espirituais, profetizaram também. Este mesmo movimento que aconteceu lá, aconteceu também no Brasil. É como eu falei, os relatos bíblicos, irmãos, não ficam limitados só nas histórias bíblicas, né? Eles são experimentados também no nosso mundo, eles são experimentados também no meio do povo de Deus, até nos dias atuais. Então o relato bíblico mostra que ele é verdadeiro por isso, porque não é só uma teoria, não é só um livro que você vai ler ali e fala, nossa, aconteceu isso. Não, ainda continua acontecendo. Milagres, sinais, prodígios, maravilhas, dons espirituais. Até hoje, né, nós experimentamos tudo isso. Quem não tem um testemunho aqui de um milagre, de uma cura, de algo sobrenatural? Uma visão, uma revelação, um sonho profético, algo que Deus te falou e se cumpriu, algo que Deus te mostrou antes, né, e se cumpriu? Então todos nós aqui temos esse testemunho. Então aqui, ó, tópico 1, movimento de Atos se repete no Brasil. Subtópico 1 vai dizer Pentecostes entre os salvos. Pentecostes, né? Entre os salvos. Aí é importante também a gente relembrar o que significa Pentecostes e o que significa ser pentecostal. Eu confesso que quando eu me converti, aí todo mundo perguntava, a igreja que você está indo é uma igreja pentecostal? E eu não sabia exatamente o que significava isso, né? Ser um crente pentecostal. Aí quando eu me converti, eu vi muito aquele movimento, derramamento do Espírito Santo, movimento na igreja, né? Aqueles cultos avivados. Aí eu achava que ser pentecostal era apenas isso, né? O movimento que muitas vezes existe na igreja. Mas na verdade, ser um crente pentecostal, o que significa isso?
É um crente, irmãos, que acredita que a igreja nasceu no tempo de Pentecostes, quando foi derramado o Espírito Santo, né? Ali surgiu a igreja primitiva. Então nós cremos o quê? Nos dons. Ser pentecostal é crer nos dons até nos dias de hoje. Tem evangélicos que se chamam tradicionais, evangélicos que se chamam fé reformada, que existe a fé reformada. Muitos deles não creem nos dons para os dias de hoje. Tem alguns deles que não creem nem nas curas para os dias de hoje, né? Sobrenatural, não crê. Crê que Deus usa os médicos, os remédios, mas não crê na cura sobrenatural. Algumas linhas não creem nisso, mas nós cremos, né, irmãos? E nós vamos aprender aqui que nós temos que crer para experimentar, porque se a gente não crê, como que podemos experimentar? Então, o que significa Pentecostes? Isso é importante relembrar também. Existia uma festa no tempo dos judeus que se chamava a festa do Pentecostes. Essa festa, ela se realizava 50 dias após a Páscoa. Então tinha a Páscoa e depois de 50 dias tinha a festa de Pentecostes. Esse Pente aí vem de 50, então 50 dias depois da Páscoa, né? Então, quando Jesus morreu e ele ressuscitou, ele apareceu para os discípulos. E ele falou para os discípulos assim, ó, vocês não vão sair da cidade, vocês vão ficar na cidade, ficar em Jerusalém, até que do alto vocês vão ser revestidos de poder. E aí vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como Samaria, Judéia e até os confins da terra. Vocês vão ser batizados no Espírito Santo. Vocês vão ser revestidos de poder. E aí, irmãos, essa promessa se cumpriu justamente no dia de Pentecostes. Daí vem, né? Igreja pentecostal. Daí vem a crença pentecostal, porque a igreja primitiva, a igreja da nova aliança, a igreja do Novo Testamento surgiu no dia de Pentecostes. Deu para entender? Ou ficou alguma dúvida? Não, né? Porque é igual eu falei, antes eu achava que Pentecostes era só o movimento, mas não, tem todo o significado por trás, né? Às vezes se perguntar para alguém que ainda não recebeu esse ensino, e perguntar, você é um crente pentecostal? Sou. Por que você é um crente pentecostal? É porque eu pulo, é porque eu rodo, é porque eu falo em línguas? Não, não é por isso. É porque crê nos dons espirituais até nos dias de hoje. Então vamos lá. Às vezes, irmãos, vão alguns pensar, né, que ser crente pentecostal é só porque também fala alto, fala com muita eloquência, né? Às vezes até grita. Não é isso, né, irmãos? É crer nos dons espirituais. É claro que o pentecostal gosta de um barulho, né? O pentecostal não gosta muito de silêncio, não. Gosta de um barulho, gosta do avivamento. Pode falar, Neide. Os católicos também creem. Isso. Sim, tem os católicos avivados, né? Aí se chama igreja avivadas. Porque tem igreja que a liturgia é realmente igual a Neide falou, né? É um padrão ali que é tudo lido, decorado, aí segue aquele padrãozinho, aquele protocolo todo, né, irmãos? Mas não. Aí existe até igrejas batistas tradicionais, existem igrejas batistas avivadas. As avivadas creem nos dons espirituais, né? No movimento espiritual. As tradicionais são aquelas mais formais, né? Mais formalistas também. Mas tem muito estudo também. Eu creio assim, irmãos, nenhum pode criticar o outro e achar, nós somos de Deus e os outros não é. Não, um completa o outro. Existe aqueles mais baseados ali mesmo no estudo da Escritura e aqueles que buscam mais os dons espirituais também, né? O avivamento espiritual. Mas eu creio que um completa o outro. Sabe por quê? Porque tem vidas que não vão se adaptar à igreja pentecostal. Não vão gostar. E tem outras que não vão se adaptar à igreja tradicional. Então aqueles que não se adaptam na igreja pentecostal, eu creio que Deus usa eles, né? Vai ensinar para eles em outra igreja, com outra liturgia. E aqueles que não são muito acostumados com a igreja tradicional, Deus vai trazer para uma igreja pentecostal, mas Deus vai ensinar da mesma maneira. É a multiforme graça e a multiforme sabedoria de Deus, ou seja, várias formas de Deus usar e de Deus alcançar uma vida, né? Deus alcança
de várias formas. Nós não podemos dizer só os evangélicos vão ser salvos, ou só os católicos vão ser salvos. Não, irmãos, eu creio que Deus ele vai estar alcançando pessoas em todos os lugares. Se Deus pega até de um gueto, de uma cracolândia, de um prostíbulo e salva, né? Como é que não vai salvar dentro das igrejas também? Agora é igual nós já falamos aqui. Deus ele vai tirar uma igreja de dentro da igreja. Ele vai tirar uma igreja de dentro das igrejas, né? Vai haver a separação ali de quem realmente é salvo e quem não é. Então vamos lá. Oi. Pode. Presença de Deus forte, né? Sim, sim. Eu via lá uma placa no Pistão Sul, né? Que tinha? Pistão Sul? Eu vinha lá, Pentecoste, ainda tem ainda, né? Eu via lá Pentecostes, eu sempre ficava pensando, nossa, deve ser forte, o negócio deve ser forte. Porque, sabe por quê, irmãos? Isso aí é o que nós vamos estudar aqui, ó. Isso aí é porque eles creem nos dons, creem no batismo, falar em línguas, e aí o Espírito Santo se manifesta, é derramado nesse lugar. Foi arrebatada. Mas irmãos, as experiências que nós vamos falar aqui também. Vou ligar um pouquinho esse ventilador aqui. Uhum. É interessante a irmã Raimunda falar isso aí, que isso aqui vai falar na lição. Que às vezes as próprias lideranças querem limitar ali o agir, né? O agir de Deus, o poder de Deus. Nós vamos estudar isso aqui. Isso aqui vai falar na lição também. Então, irmãos, vamos entrar aqui nos assuntos que vai falar de tudo isso, que é interessante. Que isso aí que a irmã Ramunda falou, a própria lição vai falar também, que às vezes as lideranças, né, querem impedir algo ali, mas ninguém impede o agir de Deus, né? Nós vamos aprender aqui. Olha só, vamos aqui entrar no primeiro subtópico, né, do primeiro tópico. Vamos lá. Em Atos 19, versículo 2, há uma pergunta do apóstolo Paulo para os discípulos em Éfeso. Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Essa pergunta também pode ser feita assim: tendo crido, recebestes o Espírito Santo? E também, recebestes já o Espírito Santo depois que crestes? As modalidades da mesma pergunta revelam um fato de acordo com o contexto do trecho de Atos 19, versículo 1 ao 7. Os discípulos de Éfeso foram batizados em nome do Senhor Jesus, isto é, já tinham a fé salvífica. Em seguida, receberam o batismo no Espírito Santo por imposição de mãos. Então, olha só, o apóstolo Paulo chegou, né, nesses crentes que já eram salvos e perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Aí sabe qual foi a resposta deles? Nós nem ouvimos falar de Espírito Santo, nós nem sabemos o que é isso. Aí o apóstolo Paulo colocou as mãos ali e eles foram batizados no Espírito Santo.
Então veja, eles já eram salvos, porque eles tinham a fé salvífica, eles já criam. Só que ainda não tinham sido revestido de poder. Não tinham recebido ainda essa segunda experiência do batismo com o Espírito Santo. Por quê? Porque eles não tinham recebido ainda o ensinamento. Então é o que eu falei no começo, é o ensinamento que destrava as bênçãos de Deus. O ensinamento correto vai nos trazer as verdadeiras experiências. Se a gente não ouvir falar... Isso, dependendo do lugar, recebendo o ensinamento correto, né? E assim, a Bíblia fala que o Espírito Santo ele vai nos guiar a toda a verdade. Então todo crente salvo, sincero com Deus, que entregou verdadeiramente sua vida para Jesus, pode até estar aprendendo no começo meio errado, mas o Espírito Santo vai guiar toda a verdade. O Espírito Santo vai criar situações para guiar toda a verdade. Então tem muitos que têm um entendimento, né, de certa maneira, chega lá na frente, depois vai abrindo o entendimento para as escrituras sagradas da maneira correta, né? Então é paciência, ensino. Às vezes, irmãos, a gente ensina uma coisa aqui umas 3, 4 vezes, a pessoa ainda não pega. Mas de repente, do nada, a pessoa, peraí, o pastor falou algo ali e tal, a pessoa lembra, lá na frente a pessoa vai despertar, o pastor já falou sobre isso. Então é paciência, nem sempre é de uma vez só, né? Então vamos lá. O que aconteceu com esses discípulos aqui? Eles estavam ainda na ignorância, ou seja, eles ainda ignoravam o assunto sobre o Espírito Santo. Eles não tinham recebido o ensino e por isso não tinham sido batizados. Por isso que é importante o ensino nas igrejas, em todas as igrejas, né? Existe o batismo com o Espírito Santo, é uma segunda experiência, o revestimento de poder é uma segunda experiência, né? Batismo com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo, ou revestimento de poder, eu entendo que é tudo a mesma coisa. Que Jesus falou, vocês vão ser revestidos de poder. E os discípulos ali falaram em novas línguas, receberam os dons espirituais, experiências, né, sobrenaturais. Eu creio que nós podemos chamar de revestimento também com o poder do alto. Então, uma coisa que eu destaquei aqui, ó, eles já possuíam a fé salvífica, ou seja, a fé para a salvação eles já tinham. Só que ainda eles não tinham recebido ali a experiência do revestimento de poder. O apóstolo Paulo impôs as mãos, eles receberam. Isso não quer dizer que isso é uma regra. Ah, tem que colocar as mãos para mim receber? Não, irmãos. Temos vários relatos, várias experiências, né, que nós podemos adquirir no nosso dia a dia, na igreja também. Tem vários relatos de pessoas. Uns foram batizados no momento do batismo, outros quando aceitaram Jesus, outros levou algum tempo para ser batizado. Já ouvi relatos de pessoas que foram batizadas dormindo, acordaram falando em línguas. Outros já foram batizados até andando na rua. Eu já ouvi relato dos que foram batizados andando nas ruas, né? Já falei de um amigo meu que ele já tinha uns 19, 20 anos que era evangélico e não tinha ainda tido essa experiência. Depois desse tempo todo ele teve essa experiência. Já vi pessoas que passaram muito mais tempo, quando já estava de idade, recebeu essa experiência também. Porque eu leio muito, né? Eu leio sobre os avivamentos, sobre as experiências. Então, vários testemunhos. Então, nós não podemos dizer que é um padrão para cada um. Não, cada um vai ter sua maneira de receber, de buscar e o seu momento, o seu dia correto. Igual aconteceu lá em Atos dos Apóstolos, não vai acontecer mais, que ali era a inauguração da igreja, né? Mas vai acontecer experiências, as mesmas experiências, mas de formas diferentes, não igual a Atos dos Apóstolos. Ali tinha um objetivo específico. Então o que acontece? Como que nós podemos ter essa fé salvífica? Efésios capítulo 1, versículo 13, primeira referência de hoje, pode colocar Pedro. Efésios 1, não é esse não, Efésios 1, 13. Efésios 1, 13, irmãos, olha só, diz assim, ó. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, como é que acontece o processo da salvação? A pessoa ouve a palavra de Deus, mas não é só ouvir. Não adianta só ouvir, Pai do Senhor, pastor. Tem que ouvir e crer. Tem até um ministério que chama assim, lá acho que é de Goiânia, mas tem aqui em Brasília também. Ministério Ouvir e Crer. Eles falam muito sobre as experiências espirituais também. Eles batem muito forte nessa questão de experiências sobrenaturais com Deus. Ministério Ouvir e Crer. Então a pessoa ouve a palavra e a pessoa crê na palavra. Quando ela crê, pronto. Aí já recebe o Espírito Santo ali. Os olhos do entendimento são abertos. É como se a pessoa falar, rapaz, agora eu enxergo. Agora eu começo a entender as coisas espirituais, né? E aí a pessoa começa ali a entender
e começa a cada vez mais a sua fé ser edificada para a salvação. Aí começa toda uma caminhada, né? O processo da santificação. Aí também aconteceu o processo da justificação. Depois o processo da santificação. O processo da santificação é durante toda a nossa vida. Pai do seu missionário. Durante toda a nossa vida é o processo da santificação, onde Deus vai nos limpando, nos limpando, nos limpando. Esses dias eu estava meditando sobre algo, né, e pensando, Senhor, antes eu tinha muita dificuldade. Creio que todos nós temos, né, quando nós paramos para refletir assim, temos experiência assim. Eu pensava, Senhor, mas antes eu tinha uma dificuldade, assim, defeitos, ou alguma coisa ainda que a gente não consegue abandonar, né, no primeiro momento. Eu ficava pensando, rapaz, eu tinha dificuldade em certa área da minha vida, eu tinha tanta dificuldade nessa área, e hoje em dia eu não tenho mais dificuldade nenhuma nessa área da minha vida. Algo assim, né, irmãos, que está errado, ou algo que a gente tem dificuldade de abandonar. Aí eu penso, antes eu tinha dificuldade nisso aí, agora eu não tenho mais não. Antes algumas coisas assim que às vezes me chateava muito, que me deixava para baixo, às vezes até machucava assim o coração. Hoje em dia, irmãos, eu vivo as mesmas experiências, né, de antes, só que hoje em dia eu consigo relaxar mais, ficar mais tranquilo, coisas que não me atingem mais, igual atingia antes, né, não atinge mais tanto hoje em dia. Isso é o quê? É o processo que Deus vai fazendo dentro de nós. Aí a gente pensa, eu tinha dificuldade nisso, mas hoje em dia eu não tenho mais. Por quê? Porque Deus, ele vai mudando. Em alguns momentos a gente chega até a se culpar, né? Meu Deus, eu estou errando, não estou conseguindo ainda lutar nessa área. Às vezes assim no momento a gente se culpa, mas lá na frente nós vamos ver. Deus me ajudou nessa área e eu venci essa área. E aí todas as áreas, né, aos poucos ali, Deus vai nos limpando e nos libertando, porque é um processo. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar até o dia de Cristo. Eu não entendo assim não, porque nós somos um corpo, né? Eu entendo um corpo. Nós somos um corpo de Cristo. No altar, o que acontece? O altar precisa da unção da igreja e a igreja precisa da unção do altar. Eu entendo que o altar tem que estar santificado, sim. O altar tem que estar avivado, sim, né? Mas eu entendo que toda a igreja um contagia o outro. Se o pastor estiver aqui avivado, pulando e avivado e pregando, e a igreja estiver morta, espiritual, frio, tudo, isso vai acabar atingindo o pastor, meu Deus do céu. Né? Se o pastor estiver aqui pregando a palavra, ninguém prestando atenção, dormindo, olhando para o outro lado, isso vai acabar enfraquecendo o pastor. Porque nós somos um corpo, um contagia o outro. Às vezes o irmão está tímido ali, aí um dá um glória do lado do irmão, um começa a glorificar, a chorar, quando vê que não, o irmão também já está dando lugar para o Senhor. A Bíblia fala, né? O fogo arderá continuamente sobre o altar. No Antigo Testamento a Bíblia falava isso, né? O fogo arderá continuamente sobre o altar. Mas isso aí, irmão, significa o quê? O altar hoje em dia somos nós. No Antigo Testamento o altar era um objeto, não era isso? O altar era um objeto. Hoje em dia quem é o altar de Deus, irmãos? Somos nós. Nós somos não somente o altar, nós somos templo do Espírito Santo. Então o fogo tem que arder só aqui? Não. O fogo tem que arder em toda a igreja. Quando o fogo arde em toda a igreja, todos são contagiados. Os irmãos precisam do pastor, da unção do pastor, mas o pastor também precisa da unção da igreja. Não é verdade, irmãos? Os irmãos que dirigem culto aqui sabem, né? A dificuldade. Chegar aqui na frente, a igreja estiver ali, né, meio tímida ainda, os irmãos sentem mais dificuldade. Mas quando está todo mundo dando lugar para Deus, fica ou não fica mais fácil? A gente começa a se soltar aqui na frente também. É igual o grupo de louvor, né? O grupo de louvor está aqui tudo. Quanto mais a igreja estiver avivada, mais o grupo de louvor vai se soltar também. É um contagiando o outro. Os irmãos concordam ou não? Não é verdade, irmãos? Então é isso, irmão Raimundo. Nós somos um corpo hoje em dia, né? E um pode estar ali ajudando o outro na caminhada, né? Fortalecendo, avivando. Então eu creio que é a responsabilidade de toda a igreja. Vamos lá. A plenitude do Espírito Santo. Como vimos em lição anterior, há duas experiências distintas no livro de Atos dos Apóstolos. A experiência da salvação e o batismo no Espírito Santo. Em Atos 19, vemos essas duas experiências de maneira muito clara. Primeiro, os discípulos foram batizados em águas e depois receberam o Espírito Santo com imposição de mãos. Esse recebimento teve evidências físicas de línguas e profecias. A experiência do batismo no Espírito Santo é tão distinta da salvação que aquela pode ser identificada fisicamente por meio de línguas como confirmação do dom de Deus. Foi o que aconteceu com os discípulos em
Éfeso. Então, estamos falando aqui de experiências com Deus, né, irmãos? E essas experiências, como nós vamos sempre frisar aqui, essas experiências sobrenaturais não foram só para aqueles tempos. Existem os cessacionistas. Cessacionistas são aqueles que creem que os dons cessaram, que não existe mais. Mas nós, pentecostais, nós não somos cessacionistas. Nós somos continuistas. Por quê? Porque nós cremos que os dons ainda continuam se manifestando na igreja. E olha só uma comprovação bíblica disso que eu estou falando. Ó. Atos capítulo 38 ao 39. Atos 38. Atos 2, né, Pedro? É isso? 2, 38 ao 39. Diz assim, ó. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. 39, Pedro. 39 vai dizer, ó, porque a promessa, olha a promessa, irmãos, aqui, ó. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Então a promessa pertence a quem, ó? A vós, que eram os discípulos daquela época, né? A vós, a vossos filhos, ou seja, a descendência dos discípulos, e a todos os que estão longe, ou seja, pessoas de todas as nações, países, né? A todos que estão longe, e a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. A promessa pertence também a todos a quanto nosso Deus chamar. Irmãos, quem é chamado por Deus aí, irmãos, nessa noite aqui? Então a promessa é para nós também, não é? Promessa também é para nós, né? Então, igual, aí quando a irmã Raimundo estava falando aqui, né? Aí o que acontece, irmãos? Nem sempre também quem vai estar aqui na frente, né? Vai estar bem, né? Às vezes a pessoa está aqui na frente, está passando alguma luta, alguma coisa, aí a pessoa precisa de força, né? Às vezes quem está dirigindo um culto, ou quem está dirigindo uma consagração, né? Ou liderança das mulheres, dos varões, às vezes não vai estar bem também não, né? Às vezes está passando alguma aflição, alguma situação. Então nem sempre nós vamos estar naquele fervor todo. Mas o que importa é a gente estar com o nosso coração aberto, né? Aberto, fazer a obra do Senhor, que o próprio Deus nos renova. Tem dia que a gente está cheio da unção e tem dia que a gente está cheio da aflição. É ou não é verdade? É verdade, irmão. Nós somos seres humanos de carne e osso. Então nós precisamos sempre buscar realmente, nós vamos falar disso nesse tópico agora, o fervor do Senhor. A gente está sendo fervoroso significa, é um mandamento. Estar sendo fervoroso é um mandamento de Deus. Agora, irmãos, nós temos que entender também o seguinte: cada um tem a sua personalidade e cada um tem o seu temperamento. É ou não é verdade? Tem pessoa que está cheia de Deus, que está pulando, está profetizando, mas tem pessoa que está ali no cantinho chorando também, né? Chorando e sentindo a presença de Deus da maneira dela, que está cheia de Deus também. Nós não sabemos como cada um reage à presença do Espírito Santo. É igual quando você vai no velório. Imagine, você vai no velório, aí, Deus o livre, né, irmãos? Mas às vezes acontece. Quando você vai no velório, por exemplo, uma mãe que morre, aí a mãe ali tem dois filhos da mesma mãe. Aí aquela mãe ali morreu, os dois filhos vão no velório. Aí um dos filhos está ali chorando, está desesperado, chorando. Tem vontade até de pular no caixão às vezes, né? Tem vontade até de pular dentro do túmulo, né? Chorando. Aí o outro filho ali também está sentindo a mesma dor, está sentindo dor também, mas consegue... Hã? Bebendo? Aí o que acontece, irmãos? Aí o outro está sentindo a mesma dor, mas consegue ficar mais contido ali, né? Tá quietinho, mas está sentindo a mesma dor. Isso é por quê? Personalidade e temperamento diferente, né? Ninguém pode julgar um crente avivado. Ah, crente avivado é aquele pula, roda e grita. Não, às vezes o outro não pula, não roda, não grita, mas é avivado também, né? O coração é que, né? O quebrantado é que vai trazer a oração sincera. E a igreja é assim, irmãos. A igreja um completa o outro. Tem pastor que é mais pentecostal e tem outros pastor que é mais contido. Eu já sempre dou meu exemplo aqui, né?
Eu sou mais contido, eu não consigo pregar aquela gritando, não consigo. Se eu tentar, não vai ser eu. Então eu prefiro deixar Deus me usar da maneira que eu sou, sem inventar. Tem pessoas que inventam, perde a naturalidade. E você vê que não é a pessoa está forçando uma coisa que não é ela, né? Até a questão de línguas. Línguas é um dom sobrenatural. Quando a língua vem de Deus, você sente a unção, você se arrepia, você chora. Mas às vezes você vê que até línguas, às vezes a pessoa fica forçando para ficar bonito, para aparecer muitas vezes, né? Às vezes o homem gosta de aparecer. E onde o homem aparece, o Espírito Santo desaparece. Mas onde o homem desaparece, o Espírito Santo de Deus aparece, não é verdade? Então, independente de como Deus te usa, o que importa é você deixar Deus te usar da maneira que você é, não é verdade? Nós somos únicos, nossa impressão digital é única e nós também somos únicos. Então, nós não precisamos querer ser igual ao outro. Deus usa de uma maneira, usa o outro de outra maneira, mas Deus sempre vai usar da maneira que Ele acha que tem que ser, não é verdade? Então vamos lá, e um completa o outro, né? O que falta em mim tem no outro, o que não falta no outro tem em mim, e aí vai um completando o outro. É igual o casamento. Casamento é dessa maneira também, né, irmãos? Casamento não pode ser dois iguaizinhos, né? Como é que vai ser dois iguaizinhos? Tudo igual, tudo... Não, o que falta em um, o outro tem. O que falta no outro, o outro tem, né? Às vezes o que você não gosta no outro, o outro tem alguma coisa que não gosta em você também. Mas Deus vai usar isso para quê? Para consertar os dois. Não é verdade? Para consertar os dois, irmãos. Porque a Bíblia diz assim, ó, assim como o ferro afia o ferro, já viu o ferro afiando o ferro? Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. E quando o ferro afia o ferro, pode sair até faísca, né? Às vezes o impacto é tão grande que pode sair até faísca. Não tem casamento que às vezes parece que vai estar saindo faísca? Mas Deus, Ele usa tudo isso aí, irmãos, para nos consertar. Não é verdade? A gente aprende o quê? A suportar. Suportar as qualidades é fácil demais, né? As qualidades é muito fácil. A questão, quando ama, a gente suporta é até os defeitos. Não é verdade, irmãos? Então é assim, tem que ser desse jeito mesmo. E a igreja também é a mesma coisa. Vamos lá, subtópico 3, chamados por Deus. Algo semelhante aconteceu aqui no Brasil por intermédio de Daniel Berg e Gunnar Wingren. Pela direção de Deus, os dois missionários suecos chegaram no Brasil em 19 de novembro de 1910. No início do século XX, predominava a existência das igrejas históricas ou tradicionais. Consequentemente, havia muitos cristãos que experimentavam a salvação em Cristo, mas nunca haviam experimentado o batismo no Espírito, tal qual os primeiros crentes em Atos. Deus usou Daniel Berg e Gunnar Wingren para mostrar a esses cristãos que eles não podiam mais ignorar a pessoa bendita do Espírito Santo. As experiências gloriosas de Atos dos Apóstolos passariam a se repetir em terras brasileiras. Era possível ser um cristão com mais fervor espiritual. Então vou destacar só duas coisinhas aqui para comentar esse tópico, irmãos. Aqui fala de Daniel Berg e Gunnar Wingren. Eles eram dois suecos. Depois que aconteceu o avivamento lá na rua Azusa, falei para os irmãos aqui na semana passada, sobre o avivamento na rua Azusa. Depois vocês pesquisem sobre isso, o avivamento na rua Azusa. Depois desse avivamento, irmãos, começou a se alastrar por todo mundo uma onda de avivamento. Uma onda de avivamento começou a se alastrar por todo mundo. Então, esses missionários suecos, eles vieram lá da Suécia, né? Missionários suecos, eles vieram para o Brasil. Então, eles eram dois missionários e eles trouxeram o avivamento aqui para o Brasil. Irmãos, e nós podemos dizer, quando fala de missionários, obra missionária, nós podemos dizer, irmãos, que todos nós somos frutos da obra missionária. Não é verdade? Todos nós que estamos aqui nessa noite, nós somos frutos da obra missionária. Alguém pregou para os nossos antecedentes, para os nossos antepassados. Alguém foi pregando, até a pregação chegar até nós. Isso nos mostra o quê? A importância da obra missionária. A obra missionária, ela é feita de várias maneiras. Esse estudo aqui é uma obra missionária, porque nós estamos levando o ensino. A consagração é uma obra missionária. Os cultos são obras missionárias. O evangelismo é obra missionária. Você conversar com o vizinho sobre Jesus é uma obra missionária. Aonde é o campo missionário que Deus vai te levar? Aonde estiver precisando de uma alma. Às vezes a pessoa quer viajar para a África, para a Ásia, para a China, mas nunca evangelizou nem o vizinho, mas já quer ir lá para longe, né? Então a gente começa aonde tiver uma vida precisando de Jesus. Aquelas medalhas que tem ali, ó, são tudo países que
são países menos alcançados pelo evangelho, porque são países onde eles sofrem bastante perseguições. Todas aquelas medalhas ali, ó, tem o nome de um país atrás delas, são países que sofrem perseguições. Hoje mesmo coloquei mais 2 ali. E lembrei minha esposa, falei, Nima, quando vocês estiverem na consagração, vocês orem por esses países que estão representados por essas medalhas, que são países onde as pessoas estão morrendo, porque são proibidos de ouvir a palavra de Deus. Então a importância da obra missionária. E a obra missionária, irmãos, nós podemos ajudar orando, e não somente orando, né, mas contribuindo para a obra missionária e também indo, né, que é o id. Então orar, contribuir e colocar a mão no arado também, tudo isso faz parte da obra missionária, porque todos nós fomos alcançados também, somos frutos da obra missionária. Aqui eu falei também de fervor espiritual, aquilo que nós estávamos falando aqui, né, fervor espiritual. Então, irmãos, o fervor também, o que significa o fervor? O fervor é você ter uma chama queimando dentro de você. É você nunca retroceder. É você estar sempre fazendo a obra do Senhor. É você estar orando. É você estar buscando. Nem sempre você vai estar com muitas forças. Vai ter momentos que você vai estar com poucas forças. Mas a Bíblia fala que o poder de Deus se aperfeiçoa também nas nossas fraquezas, irmãos. Então fervor, eu entendo que fervor espiritual, mais do que um movimento, é isso que eu quero que os irmãos entendam. Mais do que um movimento, fervor é uma constância. Nós podemos chegar num culto, o culto bastante avivado, né? Aquele poder de Deus, corinho de fogo. Nós podemos chegar nesse culto num dia e no outro dia nós podemos estar cabisbaixos, pensando em retroceder, pensando em desistir, ou então voltando para o pecado. Isso é fervor? Isso não é fervor, isso só foi um movimento. Fervor é você manter o quê? Uma constância. A Bíblia fala, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que nenhum trabalho é em vão no Senhor. Então tem dia que você vai estar dando glória, mas tem dia que você vai estar gemendo, chorando, mas o que importa é manter o fervor, a chama queimando dentro de você, nunca negar o nome de Jesus e nunca voltar para as práticas pecaminosas que nós estávamos outra hora, né? Tem gente que é cheio de dons, profetiza, fala línguas, né? Dom de revelação, dom de milagre, cheio de dons, irmãos. Mas você vai ver a vida está toda desconcertada no pecado. Pastor, isso é possível? É, porque Jesus Cristo falou. Jesus Cristo chegou e disse para os discípulos que chegará um dia que muitos chegarão até ele e falarão assim, mestre, no seu nome eu curei, dom de cura. No seu nome eu profetizei, relampeou, né, irmãos? No seu nome eu profetizei. No seu nome eu fiz maravilhas, dom de maravilhas. E Jesus vai falar, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Vocês praticam a iniquidade. Então veja, cheio de dons, mas estava com a vida toda desconcertada no pecado. Irmãos, tem pessoas que estão no adultério, tem pessoas que estão no engano, tem pessoas que estão na mentira, tem pessoas que estão aí na depravação moral, mas estão profetizando dentro das igrejas, estão revelando, estão colocando a mão na cabeça, irmãos, estão fazendo até paralítico andar. Então, isso é muito importante saber disso. Não é só as pessoas que estão cheias de Deus ali, santificadas, que podem curar, que podem profetizar, não. Deus, ele pode usar uma pessoa, mas eu quero ver naquele grande dia se a pessoa vai ser salva ou não. Porque dom é o quê? Dom é uma ferramenta. E o que salva não é o dom, o que salva é o fruto. O fruto do Espírito, amor, paz, alegria, mansidão, temperança, domínio próprio, né? Dom é uma ferramenta que Deus dá para usar. Mas isso não significa salvação. Salvação vem pelo fruto e não pelo dom. A Bíblia fala, você conhece a árvore pelo fruto e não pelo dom. Eu digo isso e eu friso muito isso para a gente não ser enganado. A gente não ser enganado, ser levado por qualquer vento de doutrina ou até mesmo por espíritos enganadores, né, irmãos? Para a gente não ser enganado por isso, né? Pessoa cheia de Deus vai curar, vai profetizar, sim. Mas pessoas também que estão desconcertadas, tem muitos que estão usando os dons de Deus da maneira errada também. Amém, meus irmãos? Alguma dúvida quanto a isso? Porque isso é muito importante, né? A Bíblia fala que até o anticristo, quando surgir nessa terra, ele vai surgir com todo poder, sinais e prodígios de mentira para os que perecem. A Bíblia fala que a estátua da besta, né, pastor Evaldo? Vai até mesmo falar, não é isso? Até fogo vai cair do céu. Até fogo vai fazer cair do céu, irmãos. Então vai querer enganar as pessoas pelos sinais. Tem muitos que estão sendo enganados porque só buscam sinais e milagres, mas não buscam o ensino da palavra. E é o ensino que nos livra dos enganos. Não é os milagres. Você pode ser enganado também. Deus, ele é o criador, mas o diabo, ele é o imitador. Ele imita as coisas de Deus também.
Então temos que ter muito cuidado. Pode falar, pastor. Verdade. Então o fervor, irmãos, mais do que movimento, o fervor é uma constância. Eu quero que os irmãos nunca esqueçam isso. Fervor, mais do que movimento, é uma constância. Porque às vezes você vai estar assim, pastor, não estou muito animado hoje e tal, né? Porque tem dia que você vai estar animado, tem dia que você não vai estar. Mas você pode não estar animado, mas você não está abandonando Jesus. Você continua crendo, né? Você continua perseverando. A chama continua queimando por dentro, né? É importante entender isso. Olha que coisa interessante também, sobre a questão do fervor. A Bíblia, o fervor, ele é o mandamento do Senhor, né? Romanos 12, versículo 11. Pode colocar aí, Pedro. Romanos 12, 11. Diz assim, ó. Não sejais vagarosos no cuidado. Ó. Ou seja, não seja aquele crente que vai se arrastando para fazer as coisas de Deus. Vagarosos no cuidado. Não sejais vagarosos no cuidado. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Então o fervor é o que, irmãos? Ó, aqui responde. Ó. O que é o fervor? Servir ao Senhor, né? Vagaroso sim, porque às vezes a pessoa, realmente a pessoa não tem aquela chama ardendo no coração para fazer as coisas de Deus, né? A pessoa não quer, as coisas tanto faz, é aquela indiferença, é aquela mornidão espiritual. Eu não estou falando de fraqueza, porque fraqueza qualquer um de nós pode passar, né? Um momento difícil assim, qualquer um de nós pode passar. Mas é aquela falta de vontade, aquela má vontade de fazer as coisas do Senhor, né? Às vezes para o mundão aí, acorda 4 horas da manhã, às vezes vai para uma festa, fica até no outro dia, mas para as coisas de Deus é aquela indiferença, vagarosos no cuidado. Fazer a obra relaxadamente. Então é isso que a Bíblia condena, e ser fervoroso no espírito é servir ao Senhor com sinceridade. Esse é o mandamento do Senhor. Amém? Vamos lá para o tópico 2, o nascimento de um novo movimento. Subtópico 1, a pregação do avivamento pentecostal. A pregação dos missionários chamou a atenção das igrejas tradicionais, causando incômodo e preocupação. Eles não foram bem aceitos pelos pastores das igrejas históricas. A irmã Celina de Albuquerque, membro de uma igreja tradicional, aceitou a mensagem do batismo no Espírito Santo e tomou a decisão de ficar em casa orando a Deus para que ele confirmasse se aquela doutrina estava correta. Assim, a irmã Celina Albuquerque recebeu o dom de Deus e por isso é considerada a primeira brasileira batizada no Espírito Santo em nosso país. Olha, irmãos, então é aquilo que nós falamos, né? O ensino correto traz as experiências verdadeiras. Daniel Berg e Gunnar Wingren, eles foram usados para fundar a igreja. Não é afundar não, irmãos, fundar. Fundar a igreja. Qual a igreja, os irmãos sabem? Esses missionários? A Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus surgiu através desses missionários. E hoje em dia os irmãos veem o tamanho da Assembleia de Deus, né? Essa revista aqui, elas são da Assembleia de Deus, da CPAD. São da Assembleia de Deus. Então, eles trouxeram o ensino do batismo no Espírito Santo. E ali, essa mulher de Deus, essa crente, ela creu no ensino, né? Ela creu no ensino e ela foi para o quarto dela orar e pedir confirmação para Deus. Deus, aquele ensino realmente é correto? Se aquele ensino é correto, que eu venho experimentar esse ensino, eu creio que esse ensino é um ensino correto. Aí sabe o que aconteceu? Ela foi batizada no Espírito Santo. Então, para termos experiência de revertimento de poder, nós temos que crer. Não podemos deixar de crer, senão a gente não experimenta, né? Pode até experimentar se Deus tiver um propósito ali, né, e tudo, de mostrar. Mas, irmãos, temos que crer no ensino correto da palavra para a gente receber os milagres de Deus. Então é necessário crer. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Esses missionários, quando eles vieram da igreja batista também. Então, quando eles já vieram crendo no batismo com o Espírito Santo, eles já tinham sido batizados e eles vieram também trazer esse ensino do batismo.
Porque o ensino da salvação já tinha várias igrejas aqui tradicionais, já existia várias igrejas tradicionais, mas ele veio trazer o ensino dos dons espirituais. E muitas das igrejas tradicionais rejeitaram eles, não gostaram do que eles estavam ensinando, igual a irmã Raimunda falou no começo, né? Eles não gostaram do que eles estavam ensinando e começaram a rejeitar esses missionários. Olha só, irmãos, então às vezes as próprias lideranças podem atrapalhar a ação do Espírito Santo, né? Mas Deus, ele criou ali uma situação e essas vidas que começaram a crer também nesse ensino, começaram a ser batizadas no Espírito Santo. Esses missionários, a igreja primeiro, antes de chamar Assembleia de Deus, agora eu esqueci o nome da primeira denominação, não era Assembleia de Deus não, irmãos. Era alguma coisa com fé, eu não lembro agora, depois eu vou lembrar e trago para os irmãos. Então não chamava Assembleia de Deus, mas depois já mudou para Assembleia de Deus o nome. E até hoje, né, o ensino pentecostal está aí em muitas igrejas. O ensino pentecostal até hoje está vivo, né? E com isso as igrejas têm experimentado também os dons de Deus. Continuando aqui, ó. Outros irmãos se juntaram a ela e foram também batizados no Espírito Santo. Infelizmente, a direção da igreja da qual esses irmãos fazem parte não concordou com aquele avivamento espiritual e promoveu uma reunião para confirmar quem estaria de acordo com a mensagem dos missionários. Nessa reunião, 9 irmãos se levantaram e foram convidados a deixar a igreja. Assim, inicia uma história de perseguição que marcaria o movimento pentecostal no Brasil. Então olha o que aconteceu, irmãos. Nós podemos dizer que os dons só cessam para aqueles que não buscam. O negócio de dom cessar só para quem não buscar, né? Então, irmãos, quando começou esse avivamento lá na igreja, o que as lideranças fizeram? Não gostaram. Falaram, não, isso aí não é de Deus não, isso aí não existe. Não gostaram, irmãos. Aí os líderes dessa igreja perguntaram assim, ó, vem cá, quem é que acredita no que esses missionários estão ensinando? Aí 9 pessoas corajosas, né? Eu creio que esses irmãos foram corajosos. Porque pode ser que outros irmãos queriam se levantar também e ficaram com medo, né? Mas 9 corajosos levantaram e falaram, eu creio no ensino que eles estão falando aí, do batismo com o Espírito Santo. Aí o que aconteceu? Eles foram convidados a se retirar da igreja. Isso é uma maneira educada de dizer que eles foram expulsos da igreja, né? Convidados a se retirar, e sabe o que é? Expulsar, né, irmãos? Então, irmãos, eles foram expulsos das igrejas. Aí começou o quê? Uma divisão. Isso é muito triste, né? Quando o corpo de Cristo se divide, isso é triste, irmãos. Porque nós não precisamos ter essa divisão. Um irmão crê de uma maneira, outro crê de outra maneira. Não são coisas ali essenciais para a salvação. Crer no dom, não crer no dom, isso não é essencial para a salvação, né? É essencial para a gente experimentar aqui nessa terra. Então não precisa haver essa divisão. Os pentecostais podem respeitar os reformados podem respeitar os pentecostais. Mas hoje em dia nós não vemos isso. Quando vai ter um debate, às vezes eu assisto muito debate de reformados e pentecostais, às vezes eu gosto de assistir esses debates. E a gente vê ali, falta um agredir um ao outro, né? Às vezes desrespeita, às vezes fica debochando um do outro, e não precisa nada disso. Isso Deus não aprova. Deus não aprova essa divisão. Porque nós podemos somar e não dividir. Vamos lá continuar aqui, subtópico 2. Crescimento e perseguição. As perseguições contra os pentecostais eram grandes, conforme Jesus disse em Mateus 5,10. Elas se davam na esfera litúrgica, entre outras. Por exemplo, nos primeiros batismos no Pará, alguns inimigos da obra tentaram impedir o ato batismal. Olha, chegaram ao ponto de tentar impedir o batismo. Há registros de que um deles até sacou um punhal para investir contra o missionário Gunnar Wingre. Foi a irmã Celina que impediu o crime, jogando-se na frente do meliante. Outros registros mostram que em Mosqueiro, no interior do estado, uma casa de pregação foi cercada e apedrejada. Os crentes tiveram de sair para se proteger. Histórias como essa são abundantes no desdobramento do movimento pentecostal no Brasil. Entretanto, o Senhor deu muitos livramentos ao seu povo. Salmos 34, versículo 7. Então, olha só, irmãos, chegaram até mesmo a puxar um punhal para matar o missionário que estava ensinando. Aí quem entrou na frente para impedir ali que o missionário fosse assassinado? A mesma irmã que tinha sido batizada com o Espírito Santo. É nessa hora que a palavra de Deus se confirma, que fala, Deus não nos dá espírito de covardia, mas sim espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Ela não estava com o espírito de covardia, né? Ela já tinha sido batizada com o Espírito Santo. Ela teve até coragem de entrar na frente ali para o missionário não ser morto. Tá vendo como a gente precisa desse revestimento de poder? Para sermos corajosos, irmãos, não termos medo, né, de enfrentar o inimigo quando precisar. Então, a questão de
se levantar contra a obra de Deus, pode até virar uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Olha o que Jesus disse aqui em Mateus capítulo 12, versículo 31 e 32. Olha o que diz, irmãos. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus... Nessa não, Pedro. Essa é melhor. Ali está Mateus 13, é Mateus 12. Mateus 12. Pedro vai procurar aí, irmãos, que nós colocamos a referência errada. É Mateus capítulo 12, versículo 31 e 32. Então a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo. Quem aqui já teve medo, irmão? Sinceramente, não precisa ficar com vergonha não. Quem já teve medo de ter blasfemado contra o Espírito Santo aqui alguma vez? Eu também já tive. Certa vez eu pensei, meu Deus, será que eu blasfemei já alguma vez contra o Espírito Santo? Porque eu ouvi falar que quem blasfema contra o Espírito Santo não tem perdão nem neste mundo e nem no mundo vindouro. Então eu já tive medo de ter blasfemado contra o Espírito Santo. Agora eu quero trazer aqui uma boa notícia. Se você já teve medo de ter blasfemado contra o Espírito Santo, é porque você não blasfemou. Porque quem blasfema, irmãos, faz isso de uma maneira proposital. Sabe? Tem evidência que aquela obra ali está sendo feita por Deus, pelo Espírito Santo, e mesmo assim, irmãos, blasfema do Espírito Santo. É de uma maneira intencional. Os judeus, no contexto que Jesus vai falar aqui, os judeus eles estavam vendo ali vários milagres, sinais, prodígios, maravilhas e ensinamentos de Jesus. Já tinha sido ali comprovado que Jesus era o Filho de Deus. E mesmo assim eles estavam com inveja de Jesus. Ou seja, eles tinham evidência que Jesus Cristo era o Filho de Deus, estavam com inveja e mesmo assim blasfemaram contra o Espírito Santo. Então é uma forma intencional. Porque se você está ali incomodado, com medo de ter batizado, é porque o Espírito Santo de Deus nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É porque você ainda está sendo tocado pelo Espírito Santo de Deus, seu coração ainda está sensível ao Espírito Santo. Quem blasfema, irmãos, não tem medo. Não tem medo de morrer, não tem medo de ir para o inferno, não tem medo. Quantas pessoas não xingam Deus, não estão nem aí para Deus, né? Falam mal de Deus, não tem medo nenhum. Isso é a blasfema. Se você tem medo no seu coração, é porque o Espírito Santo ainda fala com você, está te tocando. Então, olha só. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Versículo 32, Pedro. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste século, nem no século vindouro. Então, o que estava acontecendo aqui? Jesus Cristo tinha expulsado um demônio. E ali eles tinham acusado Jesus de ter expulsado o demônio pelo poder do diabo. Aí Jesus falou assim: se o diabo expulsar Satanás, como é que o reino vai subsistir? Porque reino dividido não subsiste. Como é que Satanás vai expulsar o próprio Satanás? Né? Como é que o demônio vai expulsar demônios? Então eles estavam blasfemando com todas as evidências. Então a blasfêmia é uma coisa intencional, é uma coisa proposital, é a blasfêmia. Deu para entender ou ficou alguma dúvida também? Se ficou, os irmãos podem falar. Quando a pessoa jura por Deus, né? A Bíblia fala para não tomar o nome do Senhor em vão, né? A Bíblia fala para não tomar o nome do Senhor em vão. E Jesus Cristo também certa vez falou isso. Vocês não vão jurar nem pelos céus, nem pela terra, nem pelo cabelo da cabeça de vocês. Jesus falou, irmãos, que não tem necessidade de ficar jurando, né? Jesus mesmo trouxe esse ensinamento também. É assim que eu entendo também. E uma coisa interessante, a Bíblia fala o seguinte, né, missionário? A Bíblia diz assim, ó: seja a palavra do cristão sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. Sua palavra tem que ser sim ou não, irmãos. Quem anda na verdade não precisa ficar jurando, né? E tem muitos que quando tá jurando é porque tá mentindo. Eu juro por Deus. Tem muitos que quando fala de jurar, bota jurar no meio é porque tá mentindo. Porque tem alguma mentirinha, né? Não estou falando todos, mas tem alguns que né, irmãos? E não tem necessidade. O crente, quando é verdadeiro e quando fala a verdade, não tem necessidade de jurar. Porque Deus já conhece, né? Deus sonda, esquadrinha o coração. E se a outra pessoa não acreditar, o problema é dela, né? O que importa é a sua palavra ser sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Até coisa da nossa carne, né? Eu juro. Que necessidade eu tenho de jurar? Se a pessoa não quer acreditar em mim, Deus vai abrir os olhos dela. Não é verdade, irmãos? Eu concordo também, missionário, que não necessita de jurar. Então vamos lá. Subtópico 3, irmãos. Vou ler o subtópico 3 todo e nós já estamos caminhando para o final, viu, irmãos? Aqui, como fala de cura,
Eu só vou ler o subtópico 3 todo, né? E os irmãos já vão entender. Curas divinas. Se houve perseguições e dificuldades no início da obra, também houve intervenções gloriosas de Deus na vida do seu povo. No Diário de um Pioneiro, obra escrita pelo missionário Gurnan Vingre, veja o seguinte relato. Uma irmã foi curada de uma enfermidade incurável no lábio. Olha, irmãos, uma enfermidade incurável e a irmã foi o quê? Curada, né? Um homem paralítico que estava moribundo e não podia mais falar foi curado e veio depois para os nossos cultos. Uma criança que estava moribunda com febre foi curada. Um homem de idade que sofrera com hérnia por 9 anos foi curado. Um outro homem que havia estado enfermo muitos meses com febre e tinha todo o seu corpo inchado foi tanto curado como batizado com o Espírito Santo. Ele também recebeu o dom de profecia. O homem que viu seu filho morrer tomou-o imediatamente nos braços e começou a invocar o nome do Senhor. Imediatamente a criança voltou à vida. A esposa, quando viu o que aconteceu, se entregou ao Senhor. Esses são alguns de muitos sinais poderosos que marcaram o avivamento pentecostal no Brasil. Eram sinais de Deus confirmando a pregação dos nossos pioneiros. Então veja, irmãos, teve curas, teve paralítico andando, teve até mortos ressuscitando. Com o quê? Com o avivamento. Agora, irmãos, sabe qual o propósito dos milagres? Agora eu vou dizer para os irmãos. Sabe qual é o propósito dos milagres? É da pessoa crer e ser salva. Porque não é só teoria, né? Tem também os sinais para que as pessoas possam crer. Veja que a mulher de um daqueles homens ali viu o filho sendo ressuscitado. Ela não era crente. Mas depois que ela viu o filho sendo ressuscitado, ela passou a crer e foi salva. Então o propósito do milagre, irmãos, não é só o milagre a gente ver aquela coisa e ficar maravilhado, não. É a gente crer e ser salvo, né? As evidências. E aqui está falando que o avivamento, ele traz essas coisas. Curas, milagres, sinais e prodígios. O avivamento. E aí eu quero até aproveitar, irmãos, para dar um pequeno testemunho aqui na igreja. Porque o que é que acontece? Todos nós já temos aqui testemunhos, né? De milagres, de cura, como eu falei, de visão, profecia, batismo com o Espírito Santo, línguas. Todos nós temos uma experiência para contar. Porque nós somos pentecostais e nós já temos essa experiência. E contra fatos não há argumentos. Mas uma experiência que eu achei interessante aqui na igreja, já tive vários testemunhos aqui, né, irmãos? Os irmãos vêm aqui, testemunha. Mas um testemunho que eu tive específico aqui na igreja, que eu achei forte, foi o seguinte. Teve um culto que era o culto de Santa Ceia. Nesse culto de Santa Ceia, é por isso que eu falo, missionário Raimundo, quando é bom, quando a igreja está bastante avivada, né? Dando glória. Esse culto de Santa Ceia, eu percebi uma atmosfera diferente. Os jovens estavam louvando, aqui louvando, e a igreja estava glorificando. A igreja estava glorificando, alguns irmãos estavam chorando. Eu percebi aquela atmosfera espiritual mais forte, né? Diferente, avivada mesmo. E aí, estava quase no final, eu comecei a ministrar a cura. Você que está enfermo, receba a sua cura. Saia daqui com a sua cura, seja curado nessa noite, enquanto os jovens louvavam. E aí foi interessante que depois deste culto, irmãos, a irmã Osmarina veio aqui e deu testemunho. Ela foi curada do joelho, irmãos, justamente neste culto. Então observe que todos, né, criaram um ambiente, uma atmosfera de adoração, uma atmosfera ali espiritual, e aí a irmã recebeu a cura. Teve um dia que eu vi a irmã correndo, eu até estranhei, né? Que era acostumado a ver a irmã com a joelheira, mandar com a joelheira para lá e para cá. Teve um dia que eu vi ela correndo, falei, nossa, a irmã Raimunda, a irmã Osmarina correndo, vai machucar o joelho. Mas, irmãos, eu até fiquei preocupado. A irmã Osmarina, irmã Raimunda de novo. A irmã Osmarina não pode correr, que ela tem problema no joelho. Aí eu pensando nisso, irmãos, mas depois disso ela já tinha sido curada, porque depois ela foi e deu testemunho que tinha sido curada, né, para a glória e para a honra do Senhor. Aí, ó. E ela veio e deu testemunho, irmãos. Tá vendo, irmãos? Isso aconteceu num culto avivado. Olha a importância do avivamento, né? E todos nós somos responsáveis pelo avivamento. Vamos lá, é Marcos 16:20 sobre cura, só para encerrar esse tópico. Marcos 16:20, Pedro. Marcos capítulo 16:20 diz, ó, e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Então, irmãos, confirmando com a palavra os sinais.
Então a palavra, ela vem confirmada através do quê? Dos sinais. Então nós nunca podemos, irmãos, ficar só na teoria. Ah, o pastor ensinou isso e aquilo. Agora eu quero viver aquilo que o pastor ensinou. Irmãos, é pedir confirmação para Deus através dos sinais. E se a gente não buscar, irmãos, é perigoso a gente não receber nada. Temos que pedir, bater, buscar. Então todos os cultos, irmãos, que a gente estiver orando aqui, que a gente estiver ministrando cura, não deixe aquela dúvida ficar na cabeça, não. Eu recebo em nome de Jesus, nas consagrações, nos cultos, nos louvores, irmãos. Vamos clamar a Deus pelos sinais e maravilhas. Se Deus, nesse trimestre, está falando de avivamento, de cura, de sinais e de milagres, é porque é isso que Ele quer fazer. E se é isso que Ele quer fazer, nós temos que fazer o quê? Tomar posse. E não é ficar dependendo só um do outro, né? Todos nós temos essa responsabilidade de buscar, né, irmãos? Quando Jesus ele falou isso aqui, ó, ele não falou só para os pastores. Os sinais vão seguir só os pastores. Tem muitas pessoas, irmãos, que não têm fé para orar, para ministrar a cura na sua própria vida. Acha que vai ser curado só se o pastor chegar lá e botar a mão. O pastor tem autoridade? Tem. Mas a própria pessoa também pode orar, irmãos, e ministrar a cura na sua vida também. Porque o véu foi rasgado, todos temos acesso ao Santo dos Santos. Minha esposa, ela tem um testemunho. Na família dela, eu creio que é de família, né, Neide? De genética, questão de dor nos ossos. A mãe delas tinha dor nos ossos, osteoporose, né, essas coisas. Então a mãe dela tinha dor nos ossos, irmãos. O irmão dela também faz tratamento, toma remédio. Então eu creio que é uma questão genética, né, questão de dor nos ossos. Minha esposa também tinha e ela não me falava. Eu achei muito forte, irmãos, porque ela não me falava, não. Eu acho que ela não queria me preocupar, né? Mas ela disse que já estava sentindo muitas dores nas mãos. Ela continuava ali fazendo comida, lavando roupa, limpando a casa. Por isso que eu digo, mulher é guerreira mesmo, né? Mulher é bicho guerreiro. Porque o homem, irmãos, o homem se tiver uma dorzinha assim já não consegue fazer nada. Ah, não, tô com dor, vou deitar. Tô arrasado. Né? O homem com uma dorzinha de nada, tô arrasado. Né? Eu mesmo, irmão. Se eu tomar uma injeção, alguma coisa, nenhuma faz massagem. Eu quebrei meu dedo. Irmãos, eu quebrei esse dedo aqui. Eu passei foi anos, irmãos, com esse dedo aqui quebrado, né? E nunca se consertou. Então eu passei foi anos, irmãos, a Nilma e a minha filha. Tinha que estar fazendo massagem direto. Faz massagem. Irmãos, então foi tempo. Agora a mulher, né? Às vezes a mulher tá com dor, às vezes tá doente. Aí, ó. Tá vendo, irmão? Tá vendo? Então mulher é bicho guerreiro mesmo. Irmão André? O irmão André? Já vai defender, ó, irmão André. Já vai defender. É um dengo, né? Era igual a mãe da Nilma comigo também. Ninguém podia falar nada comigo, não. Se falasse... É o dengo. Eu acho bonito. Então, irmãos... Aí... Mas tem isso também. Mas homem é mais mole mesmo. Irmãos, aí minha esposa, né, ela tava com essas dores nas mãos e ela não me falou. Aí depois que ela recebeu o milagre dela, que ela me falou. O William, eu tava com essas dores, ela testemunhou na igreja também, né? Eu tinha umas dores nas mãos, eu mesmo peguei um óleo, eu mesmo ungi minhas mãos e eu mesmo ministrei a cura nas minhas mãos. Não senti mais nada, fui curado em nome de Jesus. E não é fácil não, irmãos. Osteoporose é coisa séria, né? Foi curada para a glória e para a honra do Senhor. Então, precisa da oração do pastor, o pastor ora com o maior prazer. Mas a obrigação do pastor é ensinar que os sinais vão seguir todos os que creem. Não é só o pastor que crê, são todos os que creem, irmãos. Se alguém estiver precisando de uma oração ali, precisando de uma oração por causa de uma cura ou uma enfermidade, você tem autoridade também. Os sinais vão seguir todos que creem. Expulsarão demônios. Pastor, vou ligar para o pastor está lá no plano, vou ligar para ele expulsar o demônio. Não, irmãos, você tem autoridade também para falar, saia em nome de Jesus. Pode estar repreendido. Não aceita mesmo não. Curado em nome de Jesus, né? Hã?
Pois é. Aí. Agora você vê que a nossa fé, irmãos, é bíblico, né? A nossa fé, ela é inconstante, né? Vamos falar a verdade, a nossa fé é inconstante. Tem dia que a gente está com fé ali para ser curado, para ministrar a cura, mas tem dia que a gente nem quer saber de orar, a gente já vai logo no remédio, né? Jesus, quantas vezes Jesus não repreendeu os discípulos? Homens de pequena fé, né? Homem de pouca fé. Jesus vivia dando bronca nos discípulos, porque a fé estava pequena, né? Mas nós podemos, irmão, todas as vezes nos lembrar, né? Vamos lembrar desse ensino. Vou orar e vou determinar minha cura em nome de Jesus. Oi? Toma remédio? Sim. Na oração. Não que seja errado, né, irmãos? Nós podemos frequentar os médicos, sim, que foi Deus que deixou os médicos, os remédios, mas sempre orando, né? A gente pode orar para Deus usar o médico, orar para usar o remédio, e quando o remédio não adiantar, igual a mulher do fluxo de sangue, gastou todo o seu dinheiro com os médicos, determina a cura em nome de Jesus, né? Então vamos lá, tópico 3, para nós encerrarmos a aula. A expansão do avivamento pentecostal. Subtópico 1, um modelo centrífugo. Pastor, que nome feio é esse, modelo centrífugo? Eu não sei o que é isso, pastor, modelo centrífugo. Eu só conheço a centrífuga lá de casa, que faz, corta verdura, né, essas coisas. Mas vamos aprender o que é, irmãos. O avivamento espiritual fez com que a nossa igreja no Brasil buscasse um modelo de crescimento centrífugo, ou seja, de dentro para fora. Então, centrífugo significa isso, né, de dentro para fora. Começaram cultos numa casa, num pequeno salão, num bairro, numa cidade. Os pentecostais evangelizavam pelas ruas, casas, escolas e hospitais. Mais adiante, os irmãos buscavam um local mais amplo para atender à expansão da obra. E o Senhor salvava, curava, batizava no Espírito Santo. O avivamento pentecostal foi crescendo de maneira nunca vista em nosso país. Estava acontecendo o que Jesus prometeu, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, só para comentar esse tópico aqui, para manter a tradição, né, irmãos? Nunca desprezar os pequenos começos. Nunca desprezar as coisas pequenas. O avivamento, ele começa ali em casa, ou numa escola, pequenos grupos, né? Mas ele vai se expandindo, vai crescendo cada vez mais. E aqui falou que as pessoas evangelizavam nas casas, num pequeno salão, numa cidade, nos hospitais. E graças a Deus é isso que nós estamos fazendo, né? A gente prega a palavra aqui, prega na família, prega nos hospitais também. E com isso mais e mais vidas vão sendo alcançadas. Essa live também é uma bênção, né, irmão? Sempre vai alcançar um ou outro ali. A live vai alcançar. E essas vidas também vão estar aí recebendo a palavra. Subtópico 2, para encerrarmos, diz assim: um crescimento acentuado. Os pentecostais no Brasil não crescem porque buscam pessoas em outras igrejas, mas crescem porque evangelizam e as discipulam por meio do Evangelho de Cristo. Segundo dados do IBGE, em 2010, os evangélicos eram constituídos de aproximadamente 42 milhões de pessoas. Desse número, a esmagadora maioria é de tradição pentecostal. Certamente, a próxima pesquisa do IBGE confirmará a tendência de alta. Tudo isso foi fruto do poderoso avivamento pentecostal que Deus enviou para a nossa nação. Então, como foi dito no começo, e nós vamos dizer no final também, todos nós somos frutos desse avivamento pentecostal que começou com apenas 2 missionários. Parou para pensar nisso? Começou com 2 missionários. Hoje em dia, quantos milhões de evangélicos não existem, pentecostais, né, que foram alcançados por esse avivamento? Então aqui diz, irmãos, que para evangelizar nós não precisamos buscar pessoas de outras igrejas. Ou seja, ficar pescando em aquário, né? Tem uma frase que diz assim, que o pastor está pescando em aquário, porque está querendo pegar pessoas de outras igrejas, né? Quando chega irmãos aqui que vieram de outras igrejas, foram os irmãos que saíram por algum motivo. Não foi o pastor que veio lá mandar sair da igreja, né, irmãos? Então, nós temos que evangelizar os de fora, não ficar catando dentro das igrejas, dentro dos crentes ali, né? Pessoas não. Nosso papel principal é ganhar aquele que está fora, aquele que não conhece ainda a palavra e acolher aqueles que porventura vierem de outro lugar também. Conclusão. Antes do avivamento pentecostal em solo brasileiro,
O que dominava o cenário religioso era o sistema de doutrina das igrejas históricas que não admitia o batismo no Espírito Santo, com sinal evidente de falar em novas línguas, bem como o exercício dos dons espirituais. Essas manifestações espirituais, fundadas na palavra de Deus, são marcas do verdadeiro avivamento pentecostal no Brasil. Graças a Deus, irmãos, que esse avivamento chegou até no Brasil. Hoje em dia nós experimentamos momentos avivados. Nós podemos dizer que nós somos avivados por quê? Porque nós estamos na caminhada, nós estamos perseverando. Quem não é avivado é morto espiritual. Você é avivado porque você tem o Espírito Santo e você está perseverando. Como a missionária Rita falou, vai ter dias que você vai estar triste, vai ter dia que vai estar mais desanimado, mas você não desiste. Isso é ser avivado. Quem não é avivado, desiste. Quem é avivado, não desiste, aconteça o que acontecer. Não é só movimento, mas é constância na caminhada do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus? Então essa foi a aula de hoje e eu quero